Oi, pessoal, Deus abençoe, que o Senhor realmente nos abençoe também aqui esse tempo de meditação. Vamos continuar meditando no Evangelho de Marcos, vamos para frente no capítulo 6. Começamos hoje no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6, certo? Trata da chegada de Jesus em Nazaré. Eu só gostaria de situar você um pouquinho. No estudo anterior, no capítulo 5, no detalhe para o final do capítulo 5, Jesus despede a multidão, certo? Para poder ir até a casa do Jairo para ressuscitar a filha dele, ok? Depois também ele chega na casa, ele dispensa as pessoas da casa por não acreditarem também no que ele disse, que a menina apenas dormia. Ele ressuscita a menina e sai de lá. E daí ele é guiado, em Lucas fala, né, que ele é guiado pelo Espírito Santo, mas ele é dirigido, né? Ele tem uma direção de voltar a Nazaré. A última vez que ele falou com a família dele não foi em Nazaré, que Nazaré é a terra dele, da mãe dele, dos irmãos dele, das irmãs. E ele fala que foi que ele teve uma situação meio de família, né? Quando a família dele estava achando que foi na onda da discussão, de tudo que falavam de Jesus, falavam mal dele, da blasfêmia, que ele expulsava os demônios pelo dedo de Beelzebul, o maioral dos demônios, o príncipe dos demônios. E foram para tentar fazer Jesus voltar para casa, para ele parar com aquilo. E chegam lá na casa dele em Cafarnaum, não conseguem nem entrar na casa e começam a mandar recadinhos para ele, né? Queriam falar com ele, daí alguém fala para ele lá dentro: ó, tua mãe, teus irmãos estão lá fora, querem falar com você. Ele fala assim: meus irmãos são os que estão aqui comigo. Vocês devem lembrar desse estudo, ok? Senão volta um pouquinho lá. Então vamos prosseguir dali, certo? Veja que ele vai voltando para casa. E o que vai acontecer quando chegar em casa que nós vamos ver agora. Amém? Que o Espírito Santo esteja dirigindo a gente, ok? Quando partiu da casa de Jairo, Jesus voltou para sua cidade, para sua Nazaré. Seus discípulos o acompanharam, somente os discípulos, não a multidão. Veja só. No sábado ele começou a ensinar na sinagoga e os ouvintes ficaram impressionados, dizendo: ele é muito bom. De onde vem tanta sabedoria, tanta capacidade? Eles se perguntavam. Mas não demorou muito, já estavam falando mal dele. Ora, ele não é apenas um carpinteiro, o filho de Maria. Nós o conhecemos desde menino, desde sua meninice. Conhecemos também seus irmãos, Tiago, José, Judas e Simão. E as suas irmãs, não são as suas irmãs as que estão conosco também? Veja coisa interessante. Quem ele pensa que é, mesmo sem conhecê-lo direito, eles já o desprezavam. Jesus declarou: um profeta só não é importante em sua terra, no meio da sua família. Nas ruas em que brincou quando criança, Jesus não pôde fazer muita coisa ali. Impôs as mãos sobre uns poucos doentes e os curou, e nada mais. Não pôde vencer a resistência deles. Assim, decidiu visitar outras cidades ensinando o povo. Muito importante algumas coisas aqui. Queridos, veja só. Jesus chegou lá e no final de semana, como era hábito dele desde criança ir naquela sinagoga, ele foi na sinagoga. E lá ele começou a ler, certo? Nós vamos fazer um texto bem curto aqui, porque eu quero ler alguma coisa o que Jesus disse que fez o pessoal ficar impressionado com a sabedoria dele. Ele leu o que estava no livro do profeta Isaías, tá ok? Vamos ler, tá lá em Marcos 4, só um pouquinho, deixa eu achar aqui, do 17 em diante. Jesus entrou na sinagoga e levantou-se para a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus encontrou a passagem onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me a proclamar a libertação aos presos e aos cegos e recuperação da vista. E aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor.
Em seguida, Jesus fechou o livro e entregou na mão do ajudante e sentou-se. E todos estavam na sinagoga, tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabam de ouvir. Então ele leu Isaías, ele falou isso e o povo pôde realmente testemunhar todas as maravilhas, não lá em Nazaré, mas tudo que eles ouviram falar, os testemunhos que eles ouviram falar por toda a terra. Tá ok? Veja só. Aí eles vão falando, né? Mas eles começam endeusando Jesus, mas ele fala assim, mas como é que pode um homem ser Deus? Eles começam a se escandalizar com a encarnação de Deus em Cristo Jesus no homem. Tá ok? Mas ele era menino. Ele era Jesus menino. Cuidado. Ele era Jesus menino. E andava aqui brincando. Na sua meninice ele estava com a gente. Nós até brincamos juntos. Né? Ele é irmão do Tiago, do José, do Judas. A gente não sabe o caráter, como é que eles eram antes da conversão. Porque Tiago e Judas, eles eram os irmãos de Cristo. Até tem cartas escritas lá depois de Atos dos Apóstolos. Você pode procurar. Eles vão falar inclusive sobre fé. Até Tiago fala, tem um versículo muito conhecido de Tiago, 1,4, né? Na falta de sabedoria e fé também, chamar os presbíteros. Então veja que foi um remédio e eles pregam isso depois, certo? Justamente por causa desse tempo que eles tiveram lá de incredulidade em Cristo. Veja que tratamento maravilhoso que acabou chegando eles escreverem cartas depois, tá bem? Não vamos nos estender muito, mas está lá em Tiago, veja Tiago e Judas, certo? Nas cartas lá. Quem ele pensa que é, né? E o pessoal começou a desprezar Jesus. Aí Jesus fala assim, nenhum profeta é profeta mesmo em sua própria terra. Ninguém crê, né? Ninguém crê porque conheceu, certo? Ninguém crê porque viu ele desde pequenininho. Ninguém consegue acreditar. E a encarnação de Cristo aqui, de Deus, veja bem, Deus menino. Deus foi menino, mas era Jesus, era só uma criança. Depois ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu. Mas ele não ungiu ele menininho, ungiu ele depois que ele foi batizado, que ele desceu o Jordão. João Batista veio para ungir com o Espírito Santo, certo? Para batizá-lo na água, certo? Então, vamos para frente. E Jesus declarou: o profeta não é importante na sua terra, né? Jesus não pôde fazer muita coisa ali por causa da incredulidade deles. Não pôde fazer nada, praticamente nada. Eles só ouviram falar os testemunhos, os milagres que Jesus fazia. Certo? E então, ele só pôde fazer o quê? Impor as mãos sobre alguns doentes. Veja só, Jesus é a primeira vez que a gente percebe aqui que Jesus impõe as mãos para curar. Veja que teve que haver da parte de Cristo uma cura. Assim, uma parte de Jesus teve que tocar, pôr a mão. Veja que a mulher com o fluxo de sangue foi lá, se eu apenas o tocar. Não é se apenas ele me tocar, se eu apenas o tocar, serei curada. O Jairo foi pedir para Jesus ir lá, né, impor as mãos, e Jesus levantou a menina e falou para ela. Veja, mas para alguns aqui, Jesus não podia nem falar, ele teve que impor as mãos para curar alguns por misericórdia, certo? O que é misericórdia? Misericórdia é aquilo que Deus dá quando você não merece. Isso é misericórdia. Misericórdia é uma coisa que Deus me dá quando eu não mereço receber, Deus me dá. Graça é diferente. Graça é quando Deus dá o que você não merece. E misericórdia é quando Deus... eu troquei um pouquinho aqui. Graça é quando Deus dá o que você não merece. E misericórdia é quando Deus não dá o que você merece. Porque nós merecemos morte. Nós merecemos realmente... Somos os maiores pecadores. Nós somos pecadores desde pequenininho. Ok? Isso aí está escrito na Bíblia. Então, isso é misericórdia. Então, Jesus aqui por misericórdia, porque eles eram incrédulos. Então, alguns doentes ali, ele teve misericórdia, ele pôs a mão na ferida. Ok, querido? Então, esse é um começo para a gente começar a ver a segunda parte do versículo 7 em diante. O que vai acontecer? Por causa dessa dificuldade de Jesus ali, ele não pôde fazer muita coisa, ele saiu
de Nazaré e foi para outros lugares, aos arredores fazer. Só que ele começa diferente, uma estratégia diferente. Ele não vai mais. Ele sai de Nazaré, fica em algum lugar, mas ele fica onde? Ele manda os discípulos 2 a 2. Ele começa a fazer missões. Olha que coisa linda. Ele envia missionários, ele envia pessoas 2 a 2. Isso aqui é muito tremendo. A gente vai começar a entender. E uma coisa muito importante, que se você pode ler mais para frente, que ele vai falar lá num versículo, lá assim, ó, vocês não levem dinheiro, não levem bolsa, não levem 2 roupas, eu vou dar poder para vocês. E aí vai começar a aparecer uma pessoa que não está recitada aqui nesse texto, mas vai aparecer Judas Iscariotes. Judas começa a pensar nesse poder que ele recebe. Judas, todos receberam, os 12 receberam. E Judas faz o quê? Ele começa a pensar assim, ele já começa a brotar no coração dele aquela traição que acontece lá no final, certo? Quando ele vende Jesus por 30 moedas, ele negocia o couro, negocia a vida, negocia o couro de Jesus, negocia a vida de Jesus, ok? Ele fala assim, né, ele imagina no coração dele, eu vou ter poder e não vou poder usar uma roupa boa? Eu vou ter poder e não vou ficar num hotel 5 estrelas? Vou ter que dormir na casa dos doentes junto com os pobrezinhos? Eu não vou poder levar um All-Star? O tênis que você acha mais bonito aí, põe no teu coração. Eu vou ter que andar assim, pobrezinho, mendigo, não vou poder levar dinheiro. Pensa nisso, querido. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer a palavra dele, que é luz, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Tchau, querido. Fica com Deus. Pensa nisso.